Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado. Você que atua no Poder Judiciário, nos tribunais, nos fóruns, nos tribunais superiores, ou você que somente se interessa por esse que é o poder mais fascinante da nossa República, é claro que eu estou falando do Poder Judiciário. Eu sou Daniel Guerra, esse é o podcast do projeto Ampla Defesa e eu te convido a nos seguir, compartilhar nosso conteúdo, se inscrever nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Instagram e também no Spotify, em todas essas redes, @projeto Ampla Defesa, você vai encontrar todo o nosso conteúdo. Ainda na seara criminal, diante de vários papos aqui muito legais nesse sentido. Eu converso hoje com um baiano muito gente fina, um cara que é baiano de nascimento, mas está radicado aqui pertinho de São Paulo, em São José do Rio Preto, um advogado criminalista diferente, optou por seguir um caminho muito específico dentro do direito criminal e certamente é um expoente hoje no país, está em crescimento. Dr. Augusto Mendes Araújo, bem-vindo, já a gente entra no tema. Daniel, obrigado pelo convite. Imagina. Muito bom estar aqui nesse podcast, né? O nome já é sensacional, né? Ampla Defesa, que a gente luta tanto na área criminal para trazer aí no pé da balança essa ampla defesa através aí da advocacia, né? Então, assim, prazer muito grande estar aqui batendo esse papo contigo. Perfeito. Você é um cara do digital, um cara que sabe se vender, sabe vender bem seus serviços. E quando a gente lê sua bio no Instagram, a gente já fica curioso para saber quem é esse cara, um cara novo, mas assim, mentor de processos de alta complexidade. E que é isso, cara? Na verdade é o seguinte, como é que eu consigo explicar isso? Quando veio a lei de organização criminosa, a gente teve uma diferença no Brasil que começaram as investigações mais aperfeiçoadas, que eu chamo de grandes operações policiais. Em 2021, Daniel, a Polícia Federal deflagrou quase 10 mil grandes operações. Em 2011, 525. Por que essa diferença? Em 2013 veio a lei de organização criminosa, então a gente tem max processo assim, que as investigações são muito aprofundadas e aquele momento que você vê o pé na porta, acorda segunda-feira de manhã, está lá a reportagem, Polícia Federal deflagra operação. Um detalhe, a gente lembra da Operação Lava Jato, ninguém sabe o número do processo. Por quê? A operação tem nome justamente para ganhar simpatia da sociedade e pressionar o Poder Judiciário na investigação de grandes alvos, de grandes pessoas, de pessoas influentes. Então a gente tem isso aí, são esses maxi processos, são os processos de grandes operações, são investigações do GAECO, Polícia Federal e todo o setor da Polícia Civil hoje tem um NO, que é o Núcleo de Grandes Operações. Vem cá, doutor, e aí como é que você ligou essa chave CSI em você? Foi desde a faculdade, você já tinha interesse nisso? Porque eu penso que é uma coisa, como é que isso aí entrou, cara, na sua trajetória profissional e acho que na vida também, porque é meio indissociável, né? Você começa a viver aquilo. Na verdade, eu digo que eu entendi que existia grandes operações da forma mais difícil que pode existir. Advogado, recém-formado, 2007, sou nomeado para advogar para uma pessoa que estava foragida dentro de uma grande operação, foi presa e, obviamente, 66 pessoas, 65 condenados. Ele era foragido, o processo ficou desmembrado. Eu fui nomeado para advogar para ele. Peguei o processo, a denúncia era desse tamanho. E um caso interessante, eu fui no presídio conversar com o cliente e, obviamente, ainda na experiência, eu olhei aqui e falei, vou primeiro conversar com ele vai me dizer por que ele está preso, qual que é o contexto da operação. Me poupo de talvez ler as entrelinhas disso aqui tudo. Entrelinhas e todas as linhas. Todas as linhas. Literalmente. E quando eu cheguei no presídio, me apresentei, falei, eu sou o doutor Augusto, sou advogado. Hoje, com 45 anos, você imagina, 20 anos atrás. Carinha de novo, o cara olhou assim, por que esse menino tá aqui? Eu falei assim, por que você está preso? E aí ele me fez uma repergunta. Ele falou, doutor, por que eu estou preso? Eu não sei. Como você não sabe? Você está numa operação alfa. Tô. Tráfico de drogas? Nunca mexi com droga. Eu falei, você quer mentir para mim, meu amigo? Eu não vou patrocinar a sua causa. Tem 65 condenados. Só você é inocente? Eu falei, doutor, eu nunca participei. E aí o contexto desenrolou e esse cara era inocente. Esse cara foi reconhecido erroneamente pela Polícia Federal. E ali mudou a chave. Porque quando eu olhei para aquele processo, eu achei assim, num processo dessa complexidade não é possível que tenha erros. E aí eu descobri que toda grande operação tem erros. Cabe ao advogado descobrir. E eu fui abençoado por Deus de conseguir a absolvição daquele rapaz. E um fato que marcou muito, nesse caso, de forma bem simples, foi que quando a gente foi ouvir os policiais, o promotor fez assim uma pergunta. Ele está dizendo que ele foi para Cáceres pescar.
essa versão dele é verdadeira? Aí o policial falou, não, essa versão é mentirosa. Porque tinham 4 no carro, mas só tinha uma vara de pescar. Como é que 4 iam pescar e ia levar uma vara só? E aí o juiz falou assim, usou isso na sentença. De fato, ali só tinha um inocente, o que levou a vara de pescar. E aí a gente conseguiu essa absolvição, foi assim, tremendo. Dá para fazer um podcast só sobre esse caso. Mas assim, foi ali Já que eu fica o descobri. convite. E ali eu me apaixonei. Eu falei, nossa, tem esse tipo de investigação em 2007 isso. De lá para cá só se aperfeiçoou. Naquela época a interceptação telefônica era o carro-chefe. Depois que os aplicativos vieram, a interceptação Tem telefônica a quebra de sigilo. quase perdeu sua eficácia. Que com hoje, o né? WhatsApp. E aí as provas, a maneira de investigar mudou. E aí eu me apaixonei por isso. E tenho tido a oportunidade de transformar vidas aí de advogados que conseguem absolvições dentro das grandes operações. Até na minha bio eu sempre coloco lá o tanto de soltura. 97 solturas em grandes operações. Com um detalhe, antes da sentença. Antes da sentença. E é isso que tem movido a gente. Vem cá, cara. O direito criminal, eu acho que pela natureza do ser humano, ele já é apaixonante até para quem não é do direito. E aí, meu caso, a sensação de soltar um inocente, como é esse aí desse episódio da vara de pescar, enfim. Uma sensação. Dá para descrever? É indescritível. É indescritível. Eu sei assim, toda vez que a gente consegue uma absolvição e a gente atua muitas vezes para trazer uma condenação justa, mas eu falo que o cliente mais difícil que tem na advocacia é o inocente. Quando o inocente entra no seu escritório, você fala assim, agora o jogo ficou duro. E você defender alguém que é 100% inocente é muito difícil. E quando você liga, dá aquela notícia, a gente teve agora um caso recente também, que a gente conseguiu a soltura numa operação da retomada da favela da Rocinha, do NEM, lá no Rio de Janeiro. Nem da Rocinha. Nem da Rocinha. Esse alvo aqui de São Paulo que a gente defende, ele foi reconhecido como líder da facção de São Paulo, que estaria ajudando o NEM, teve o rosto colocado em todos os jornais, ele chegou em casa no trabalho, o rosto dele estava no Jornal Nacional, procurado pela polícia. E ele me procura e fala assim, doutor, eu sou inocente. Essa pessoa desse vídeo não sou eu. Eu falo, mas eu estou vendo que não é você. Mas a polícia fala que sou eu. E aí a gente conseguiu essa absolvição, a gente fez uma linha reversa para conseguir. Eu fiz uma investigação defensiva, não encontrei nenhum elemento no processo que demonstrasse de onde saiu a identificação dele. Só que ninguém escutava. Processo do NEM, da favela da Rocinha, esse rapaz tinha 17 passagens criminais. Quem vai olhar para um cara que tem 17 passagens criminais? O famoso seu passado te condena. Sabe como é que eu consegui a absolvição? Como? Absolvição não, que não saiu ainda. A soltura dele? Através da imprensa. Eu levei todo o meu material que eu tinha feito de investigação para a imprensa e falei, olha, eu tenho esse caso, me interessa? Aí o Rafael, do Jornal Extra, do Rio de Janeiro, falou assim, eu vou soltar isso aqui no domingo. E aí ele fez um trabalho investigativo complementar, soltou a reportagem, peguei a reportagem, juntei no habeas corpus e ele foi para a rua. A imprensa ainda tem uma força, A né? imprensa tem uma força terrível. É o quarto poder. E nas grandes operações, por que tem nome? Para a sociedade. Quando você falava no início da entrevista, eu já vinha com a cabeça de jornalista que eu tenho associando a isso. Por quê? É uma questão de marketing até também. Marketing, por exemplo, o processo lá que a gente está atuando lá no Acre, do governador do Acre que pediu afastamento. Por que coloca o nome da operação? Porque a população vai falar assim, olha, a gente estamos acompanhando a operação Totonite, estamos acompanhando a operação Lava Jato. Por que tantas fases da operação Lava Jato? Por isso. Porque aí você traz a opinião pública como força de pressionar o judiciário e manter as prisões dos poderosos. Augusto, a Lava Jato, vou abolir o formalismo aqui, tirar o doutor um pouquinho, estamos conversando aqui entre amigos. Por favor. A Lava Jato está entre as maiores, uma pergunta de leigo, cidadão, está entre as maiores do mundo, assim, em termos de volume de recursos? Tá, sim. Certamente, né? Certamente. Qual a magnitude disso, cara? Assim, tem alguma... as pessoas falaram das, se eu não me engano, operações Mãos Limpas na Itália, um negócio assim, exatamente. que guarda um paralelo, né? Paralelo. Mas a Lava Jato é um negócio absurdo, né? O pessoal fala assim, ô Guto, Operação Lava Jato, o que você diz dela? Eu falo assim, é um marco no Brasil, um marco importante. De tudo que se pode fazer e de tudo que não se deve fazer em uma grande operação. Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes, e aqui sem partidarismo, muitas vezes, para se conseguir a condenação de alguém, precisa se agir na ilicitude. Só que quando você leva isso dentro do Poder Judiciário é muito grave. E aquela pessoa que está sendo processada, tudo que se espera é que as regras sejam seguidas. Então o que a gente aprende da Lava Jato? Que o STJ, o STF, então os tribunais superiores, depois da Lava Jato, acendeu uma luz vermelha que mais importante
do que se verificar se está se julgando inocente ou não, é se as regras do jogo foram cumpridas, se os formalismos foram cumpridos, porque isso traz segurança jurídica. Mas a Lava Jato, com certeza, é um marco em números, em arrecadação de delações, que agora está voltando tudo, justamente por isso. Não se pode fazer justiça cometendo injustiças. E esse é algo que marca muito para mim na Lava Jato. Dá pra gente dizer que o judiciário brasileiro é um antes e outro depois da Lava Jato? Com certeza, um antes e um depois. É um marco, literalmente um marco. De tudo isso que você falou, eu acho que hoje o julgador ele se encontra um pouco mais ressabiado, por assim dizer. E aí você vê o tanto que tem um poder, uma operação, que o juiz, o Sérgio Moro, que era juiz de um processo, é isso. E um outro poder se lançou num poder político, se lançou a ser ministro da Justiça. Foi verdade. E deu no que deu. Então a gente tem que entender assim, sabe aquele ditado, cada macaco no seu galho? É isso. E quando a gente está com operações com grandes poderes, o ego. O ser humano ele tem o ego. O advogado, o juiz, o promotor. Quanto mais nós, operadores de direito, conseguir deixar o nosso ego fora dos processos, mais justiça será feita. Pode ter certeza disso. Doutor Augusto, e aí pensando o seguinte, a Lava Jato ela foi muito midiática, a gente falava aqui do papel da mídia, né? A imprensa enquanto quarto poder, enquanto difusora disso tudo, que outras operações, muitas que talvez às vezes não tenham ido para a mídia, mas que você olhou e falou assim, que é isso? Que emaranhado. Consegue enumerar algumas aí? Consigo, mas eu vou enumerar uma específica. Vamos lá. Que em 2022 foi a maior grande operação deflagrada no país. E ninguém sabe. Operação Enterprise. Realmente. Lá em Curitiba, essa operação é um marco contra o tráfico de drogas nacional. E aí tem um ponto nessa operação que marca muito. Eu tenho um nome que eu dei, não sei nem porque eu dei esse nome, um nome difícil. Eu falo provas heterodoxas. Heterodoxas. O que é isso, Guto? São as provas atípicas, as provas que você não vê em outros processos que acontecem dentro das grandes operações. E uma coisa que marcou muito nessa operação Enterprise foi a interceptação do WhatsApp em tempo real. Todo mundo falava que não era possível. Não é possível interceptar ligação de vídeo, ligação de áudio em tempo real. Todo mundo usa hoje. Se fala que é muito difícil combater a criminalidade por conta do WhatsApp. Quantas e quantas vezes, inclusive a gente viu isso, decisões do judiciário derrubando o Telegram, suspendendo o serviço do WhatsApp, porque eles estavam fazendo. E aí eles usaram um meio, eu falo, o brasileiro precisa ser estudado. Pela NASA. Precisa, pela NASA. Eles falam assim, olha, os alvos só se comunicam pelo WhatsApp. A gente não consegue interceptar. Tem interceptação telefônica, a gente consegue ver que eles estão se falando, porque deixa esse registro. Mas tem a tal da criptografia, né? E aí... Mas pela criptografia a gente não consegue ouvi-los. E aí o delegado falou assim, eu tive uma grande ideia. E se a gente colocar uma escuta ambiental dentro do veículo? Mas como que a gente vai fazer isso? Na interceptação telefônica, o alvo liga na Chevrolet para agendar a revisão do carro. Na revisão do carro, pediu autorização judicial, ele deixou o carro lá para fazer a revisão, colocaram 6 captadores de áudio dentro do veículo. E aí foi uma tragédia. Aí rodou político, rodou piloto de avião. Por isso a Enterprise até hoje tem seus braços. Várias outras grandes operações são deflagradas posteriormente. Eles não fazem mais como a Lava Jato. Fase 1 da Lava Jato, fase 2 da Lava Jato, fase 3. Acho que criou trauma. Né? Temos 125 fases da Lava Jato. Criou trauma. Virou uma série da Netflix, né? Netflix na veia. Então eles criaram agora o quê? Outras operações. Agora mesmo a gente está numa operação apito final. Tem fruto dessa operação. Está numa outra operação lá de Campo Grande, operação Hit and Hold, também fruto da Enterprise. E aí eles vão colhendo essas provas que são colhidas nos celulares e vão deflagrando outras operações com outros crimes. Eu até brinco, tem um combo da maldade. Fala assim, ó, a pessoa passou no sinal vermelho. Aí o combo da maldade fala, ele passou no sinal vermelho em alta velocidade e sem cinto. O alta velocidade sem cinto é a maldade, não tem. Por que eles fazem isso no processo? A pessoa cometeu um crime, tráfico, aí já vem lavagem, já vem organização criminosa. Quase sempre não tem automaticamente, mas para se manter preso, tem-se esse, eu falo assim, conglomerado de crimes que se coloca para levar uma pena lá para cima. Por isso que o direito criminal é tão empolgante. E essa luta nossa pela ampla defesa diária, viu? Eu, de verdade, sem demagogia, ficaria conversando, faria um podcast de 3 horas aqui, e sei que você teria conteúdo também,
Mas só para situar o público de casa, a gente está num evento em São Paulo, né? Então, assim, doutor, assim como todo mundo que está aqui quer assistir as palestras dele, quer, enfim, e a nossa proposta é realmente fazer microconteúdos aqui o mais profundo possíveis, né? Mas eu quero, por último, te perguntar, assim, se tem campo de trabalho para o advogado que está chegando no mercado agora, que está se decidindo, o advogado que quer trocar de área, isso é muito comum, né? Tem campo de mercado nessas grandes operações, nessa alta complexidade? Que perfil que o advogado tem que ter para atuar com isso? Bom, a primeira coisa, eu quero te parabenizar pelo ambiente que você criou aqui para fazer esse podcast. Obrigado. Isso aqui a gente está numa sala de vidro, conversando aqui, todo mundo É bom olhando. falar, é bom falar. Top demais, parabéns. Tá uma barulheira aqui, quem está em casa não ouve, né? Parabéns, show Obrigado, demais. doutor, valeu. E o campo para o advogado recém-formado na área criminal das grandes operações, ele é imediato. Por quê? As próximas grandes operações, eu avisava 2 anos atrás que as operações de 2025, 2026 seriam contra a influência. Está estourando todo dia. E as grandes operações agora, para quem começar a entender de criptomoedas, material digital, provas digitais, quem está chegando agora, essa juventude está chegando, ele não precisa virar a chave como eu virei, que era do processo do papel, da audiência presencial. Não, já entra no digital, cara. Digital, ele já entra no processo. E aí você fala assim, uma carteira de criptomoeda. Você tinha que levar 3 milhões de dinheiro, como você fala, Operação Mãos Limpas, que teve. Como é que fazia para levar isso? Tinha todo um esquema. Você pega um pendrive, sai no aeroporto com bilhões do tráfico, bilhões de crimes de lavagem em um pendrive. Então esse campo, esse mercado para advogado, demais. E obrigado pelo convite novamente. Imagina. Gosto muito de falar sobre isso e contigo então, Daniel, sensacional. Eu quero te agradecer demais, de coração, de novo. Num evento, você abrir mão de estar ali dentro, de estar fazendo um network, para estar aqui emprestando conhecimento, dando de forma gratuita esse conhecimento, isso não tem preço. A você que ficou até aqui conosco, agradeço demais. Siga o doutor também nas redes sociais, Augusto Mendes Araújo, ele está lá no Instagram, o perfil dele é assim, ó, para quem gosta de CSI, para quem gosta, não, doutor? Gosta de emoção, tem de todo emoção, dia. Lá tem demais. E a gente, @Projeto Ampla Defesa, estamos no YouTube, no Instagram e também no Spotify. Muito obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau.